Vocês estão bem? Aproveita aí enquanto eu estou abrindo aqui, cumprimenta de novo a pessoa que está do seu lado. Pergunta o nome dela. Amém. Vocês estão felizes? Amém. O Senhor está aqui. Vocês creem nisso? Enquanto a gente cantava músicas tão poderosas que falam sobre a nossa necessidade de ter o Senhor. E a música, na verdade, ela é muito mais do que só palavras cantadas. Ela revela algo que está dentro do nosso coração. Hoje pela manhã, enquanto nós ministrávamos o período de louvor no culto dos adolescentes às 11 horas, eu conversei com eles e eu falei, às vezes você não está entendendo o que você está cantando, mas à medida que você vai cantando, você vai tendo a revelação daquela palavra para você. E se você parar para pensar em tudo aquilo que a gente cantou agora nesse período de louvor, a gente está falando da necessidade que nós temos de Jesus. Eu quero conhecer Jesus, porque não existe nada além dele para mim, não existe ninguém além dele para mim. Essa verdade precisa estar firmada nos nossos corações, e é incrível como Deus age pelos meios dele, porque todos os louvores cantados aqui têm tudo a ver com a palavra de hoje. Isso não é mérito de quem faz a escala ou quem faz o repertório, mas é simplesmente o Senhor. Porque Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Então, antes de nós irmos direto para a palavra, eu quero começar contando para vocês como eu cheguei aqui. E não no sentido literal, porque eu cheguei aqui de carro, mas no sentido espiritual. Na semana passada nós estávamos no Deeper, e um Deeper para voluntários. O que é o Deeper? O Deeper ele é um retiro onde não tem lazer, não tem brincadeira, não tem piscina. A gente está ali exclusivamente para ouvir a palavra do Senhor, para louvar o nome dele. A gente tem períodos de adoração que são maiores, então a gente realmente dedica o nosso tempo somente para o Senhor. E esse em específico, como eu falei, foi para voluntários, talvez por isso alguns não sabiam o que ia acontecer. Todo mundo que serve em algum ministério da galera teve a oportunidade de participar, para a gente poder alinhar novamente a nossa visão, né? Afinal, a gente não faz o que a gente bem entende. Então a música faz uma coisa, o house faz outra, o GB faz outra, enquanto o Lori está pregando outra coisa aqui. Então foi um tempo de alinhamento nas nossas vidas. E a gente chegou lá na sexta-feira, já estava bem de noite. Nesse dia em específico não ia ter a ministração da palavra, então nós estávamos ali somente num momento de adoração, e foi assim, cara, um momento de adoração muito forte. Um momento de adoração onde, cara, a gente tinha acabado de chegar, e às vezes a gente pensa que, a gente acabou de chegar, tá meio frio ainda, né? Tá meio duro aqui, mas não. E sabe por que isso acontece? Porque todo mundo ali estava sedento pela presença do Senhor. E estando sedentos pela presença do Senhor, não é difícil demais chegar lá no ápice da adoração que a gente conhece. E o ápice da adoração, ele não é quando está todo mundo levantando as mãos, ou quando todo mundo está de joelhos no chão. O ápice da adoração não é quando todo mundo sabe cantar a letra da música, mas o ápice da adoração é quando todo mundo, no mesmo ambiente, tem o entendimento daquilo que está acontecendo. E graças a Deus, naquele momento, nós entendíamos como igreja o que estava acontecendo. E o Senhor estava ali falando conosco. E a gente estava ali naquele momento de adoração, ministração, e eu era uma das pessoas que estava assim à frente, ministrando louvor e tal. E todo o nosso repertório, assim, parando para pensar, porque não teve ensaio, não teve escolha de músicas, a gente foi cantando ali na hora, e cantando. Todo o nosso repertório, ele falava sobre Jesus. E falando sobre Jesus, ele falava que
não existia outro Deus como o nosso Deus. Ele falava que não existia outra coisa a qual nós desejávamos mais além do Senhor. Nós cantamos que todos os outros deuses são falsos, que só há um Deus verdadeiro. E esse era o repertório que o Senhor tinha escolhido para aquela noite. Que nós exaltássemos o nome dEle acima de todas as coisas. E em um determinado momento em específico, a gente não estava só cantando músicas que a gente conhece e tal, mas nós estávamos tendo também momentos de espontâneo, onde cada um cantava a sua canção. E esse é o mais legal, porque a gente não depende das canções que nós já conhecemos. Existe uma canção que está dentro do nosso coração, e é essa canção que o Senhor quer escutar de nós. E nós estávamos lá, nesses momentos de espontâneo e tal, e Deus lá, e nós lá também. E aí eu lembro que o Lori virou pra mim e ele falou o seguinte, ó, começa a cantar alguma coisa aí, tipo uma frase aí e fica repetindo. Não foi exatamente com essas palavras, mas foi tipo isso, começa a cantar alguma coisa aí e começa a repetir. E aí na hora, eu falei, quem que eu vou cantar, meu Deus? E aí na hora eu lembro que eu fiquei até nervosa, eu falei, meu Deus, o que eu vou cantar, o que eu vou cantar, o que eu vou cantar. E aí eu comecei a pensar, Deus, fala aí o que a gente vai cantar agora, fala aí o que a gente vai cantar. E aí na minha cabeça só vinham músicas que a gente já tinha cantado, e músicas que a gente conhece, músicas feitas, músicas prontas. Mas o que o Lori estava pedindo era para que fosse um momento de espontâneo, para que a gente cantasse algo novo. E eu estava, Deus, eu não consigo pensar em nada, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí foi indo, e o tempo foi passando. E é engraçado que o Lore, ele vai dando umas olhadas, né? Ele esperando você fazer. E eu, tipo, olhando pra baixo, tipo, meu Deus, o que eu vou cantar, o que eu vou cantar, o que eu vou cantar. E aí eu aproveitei o momento que as pessoas não estavam dependendo da gente para adoração. Então cada um estava cantando uma coisa, e aí não foi aquele ambiente de pressão, todo mundo olhando, quando termina a música vai começar outra. E aí eu, meu Deus, o que eu vou cantar? E aí eu lembro que o Espírito Santo, ele virou para mim e falou assim, mas você estava cantando até agora o que está no seu coração, o que mudou? E eu falei, nossa, é verdade, né? Tipo, eu estava até agora cantando aqui, e por alguma razão muito enganosa, na hora que o Lori falou assim, vai lá, canta aí uma coisa aí pra gente cantar junto, eu travei, eu quis buscar em outro lugar, aquilo que já estava dentro do meu coração. E eu lembro que eu falava, Senhor, mas não vai ser repetitivo demais, porque eu estava desde o começo da ministração cantando a mesma coisa. Eu falava, Senhor, será que não vai ser repetitivo demais? Será que? E aí o Espírito Santo novamente falou, é isso, essa é a canção do seu coração. E aí eu lembro que eu comecei a cantar, como eu preciso de ti. Como eu preciso de ti. E eu lembro que à medida que eu fui cantando isso, essa verdade, dessa necessidade do Senhor na minha vida, ela foi se tornando real. Aquilo que eu falei no começo, às vezes a gente começa a cantar coisas que a gente não entende de começo, mas à medida que a gente canta, essa revelação vai entrando no nosso coração. E aí eu comecei a cantar, como eu preciso de ti, como eu preciso de ti. E o Senhor foi transformando o meu coração, Ele foi desfazendo algumas barreiras, construindo coisas novas, mas naquele momento, aquela canção não era só minha também. Porque todos nós começamos a cantar, como eu preciso de ti, como eu preciso de ti. E eu vi que naquele momento, Deus, Ele não queria falar somente comigo, mas Ele queria falar com as outras pessoas também, de trazer esse senso, essa urgência, essa necessidade que nós temos do Senhor. E ali naquela noite, eu entendi como eu preciso do Senhor. E parece um entendimento tão simples, às vezes até raso, se você for parar para pensar, mas na verdade não, ele é muito profundo. Porque a necessidade que nós temos do Senhor, ela acompanha a gente do início da nossa conversão até o fim da nossa vida. E aí eu lembro que a gente estava lá, cantamos, legal, mudou de música, começamos a cantar outras coisas e seguimos a vida. E cara, foi muito legal assim. E a história poderia acabar aqui. Mas tem uma outra parte da história que ela só se torna relevante porque isso está acontecendo, porque eu estou aqui. Vamos voltar um pouquinho atrás. Na quinta-feira,
antes do Deeper, o Lori ele mandou uma mensagem no grupo que tem algumas pessoas que ministram o momento da palavra. Vocês que estão aqui sempre no culto, veem as pessoas ministrando o momento da palavra. Então nesse grupo tinha algumas dessas pessoas. E aí na quinta-feira o Lori falou assim, estava falando sobre o Deeper, cria expectativa, não sei o que lá. E aí ele falou, e nós vamos orar. E um de vocês que estão aqui no grupo vai entregar a palavra no domingo. Ninguém nem respondeu a mensagem, ninguém teve coragem nem de reagir com coração, com amém, com joia. Todo mundo, eu fiquei muito em choque, eu sei que o Lucas ficou, eita, o que é isso? E aí depois eu descobri que todo mundo ficou em choque também, enfim. E aí tá bom, seguimos a vida, né? E aí na sexta-feira, quando esse momento aconteceu, que eu tive esse entendimento do Senhor, eu também tive um entendimento assim, se eu for a pessoa, se Deus me levantar para trazer a palavra, essa é a palavra que eu tenho. E quem veio semana passada já sabe quem pregou na semana passada. Então, spoiler, nós já sabemos o final da história. Mas eu juro que vai fazer sentido. E aí, enfim, o Deeper continuou, a gente chegou na sexta-feira, a gente voltou no domingo à tarde. E aí eu lembro que o tempo foi passando e, sinceramente, eu não pensei mais nisso. Porque a gente não tinha tempo para ficar pensando, será que sou eu, Deus, que vou estar pregando? Deixa eu escrever. Não tinha tempo para isso. A todo momento a gente estava em momento de ministração de palavra, em ministração de adoração, de louvor. Não tinha tempo para isso. E eu estava muito tranquila, né? A gente conversando ali entre nós, alguns amigos. Alguns falavam assim, não, eu tenho certeza que não sou eu. Deus não falou comigo, né? Outros, como eu, como o Lucas, a gente falou, a gente tem uma palavra, a gente tem um texto. Se Deus levantar a gente, tem a palavra já. E beleza, chegamos no domingo, e aí a gente estava lá no encerramento, aí o Lori chamou a gente, ele falou o seguinte, a gente vai orar. E a pessoa que tiver a palavra, ela vai dar um passo na frente da roda, e a gente vai orar por essa pessoa. Cara, nosso mundo caiu ali. A gente achou que o Lori ia virar pra gente. Sim, vamos orar. Oramos. O Lori, é você que vai trazer a palavra. Mas não, ele falou, a pessoa que tiver a palavra, ela vai dar um passo no meio da roda e nós vamos orar. Eu sei que em mim, mas depois conversando com os amigos também, nós tivemos um profundo temor naquele momento, porque a gente falou, meu Deus, que responsabilidade é essa que o Lori está colocando nas nossas mãos? A gente que não sabe fazer nada da nossa vida, não sabe nem cantar uma música, não sabe nem fazer uma pregação sem pedir ajuda. Por que ele está fazendo isso? E aí a gente começou a orar. A gente começou a orar. E a gente começou a orar. E aí, cara, eu não sei explicar, mas eu comecei a sentir umas coisas assim, muito estranhas. Na verdade, não estranhas. Eu tive uma manifestação assim do Espírito Santo dentro de mim que aconteceram poucas vezes na minha vida. A primeira vez que aconteceu foi quando eu conheci Jesus. E aquela mesma experiência que eu tive lá quando eu conheci Jesus, o meu coração ele começou a aquecer e eu comecei a tremer e pode até parecer uma crise de ansiedade, né? Mas eu sabia ali que era o Espírito Santo, porque aquilo era não comum, mas eu já tinha recebido aquela visitação antes. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, mas sou eu? Eu vou dar o passo? E aí o Lori terminou de orar e ele falou assim, vai, você dá o passo. E eu, meu Deus, eu vou dar o passo? E aí as coisas começaram a acontecer e tal, meu Deus, o que está acontecendo? E eu sentia que eu ia cair no chão e desmaiar. Eu falei, meu Deus, me ajuda, eu vou sair correndo. E aí, eu não lembro quando as coisas, o ambiente começou a mudar. Mas eu lembro que estávamos eu, o Lucas e a Andressa, então eu não conseguia ver a Andressa. Mas Deus estava falando com ela também. E ali, o Espírito de Deus foi ministrando aos nossos corações, e a Andressa, ela deu o passo, e nós entendemos que a palavra que ela tinha no coração dela, que o Senhor tinha colocado no coração dela, era para ser ministrada naquele domingo, e a gente orou, e aí vieram confirmações da palavra, e a gente, meu Deus, insano e tal, beleza. Poderia ter acabado aí, mas não acabou. Gente, eu lembro que a gente terminou de orar, e eu estava em choque ainda. Eu estava em choque, mas nesse momento, um profundo sentimento de vergonha tomou meu coração. E aí você pode olhar para mim e falar assim, nossa, Júlia, mas
Você ficou assim, só porque a Andressa foi a escolhida de Deus e não você? Quem dera eu fosse por isso. Um profundo sentimento de vergonha tomou meu coração, porque eu estava tão convicta de dar aquele passo naquela roda, e eu só conseguia pensar, eu ia estragar o que Deus queria fazer. Eu ia estragar o que Deus queria fazer. E eu senti tanta vergonha, mas tanta vergonha, que as pessoas falavam ao meu redor, o Lucas estava falando comigo e com a Andressa, e eu não escutava nada. Eu só sentia, meu Deus, eu ia estragar aquilo que o Senhor queria fazer. E aí, eu entrei em crise assim, eu falei, bom, vou aproveitar que a gente tem que arrumar as nossas coisas, vou pro quarto, subi, fui pro quarto, comecei a arrumar a minha mala, e eu, Deus, o que está acontecendo? Por quê? Por que eu senti aquilo? O Senhor estava falando comigo ou eu estava ouvindo as minhas próprias emoções? Será que eu não te conheço mais? Será que eu não sei discernir o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor? Como que eu ia fazer isso? Como que eu ia dar aquele passo, sendo que o Senhor estava levantando a Andressa? E aí eu falei assim, eu nunca vou contar isso para ninguém. Estou aqui contando no meio de uma pregação. Mas eu falei, eu nunca vou contar isso pra ninguém. Só que eu não tava aguentando. E eu, tipo assim, vou aparecer chorando na frente das pessoas do nada, meio estranho, né? Aí eu falei assim, Bela, vem cá. A Bela, ela não tava na roda, ela não tava no momento. Então eu falei assim, cara, eu vou contar pra alguém que não tava lá, porque ela não vai me julgar. Ela falou assim, Bela, aconteceu isso, isso, aquilo. E eu mais chorava do que falava. E era muito engraçado que a gente tava no quarto, e tinha um monte de gente no quarto, né? E eu tava tipo assim, Bela, e a Bela balançando assim a cabeça e tal. E aí foi muito engraçado. Agora é engraçado, né? Semana passada estava sendo desesperador. E eu falei com a Bela, e a Bela conversou comigo. E aí eu fiquei um pouco mais calma. E aí passou, o tempo passou. Só que eu ainda estava inquieta. Eu falei assim, gente, eu preciso falar pro Lucas, porque ele é meu marido, eu vou esconder isso do meu marido. Mas eu estava morrendo de vergonha, morrendo de vergonha. E aí a gente terminou de almoçar, eu falei assim, amor, preciso falar com você. Aí ele já ficou em choque. Eu falei assim, amor, preciso falar com você. Ora por mim, que eu não tô legal da cabeça. E aí eu contei pra ele, mas eu acho que eu mais chorei do que contei. Eu, amor, não sei o que tá acontecendo. Por que Deus fez isso? O que ele queria me ensinar? E eu chorando, e o Lucas olhando assim pra minha cara e falando, não, vai dar tudo certo. Ai, Jesus. E aí eu lembro que ele orou por mim. E aí, amém, meu coração ficou um pouquinho mais em paz. De pouco em pouco, meu coração estava ficando mais em paz. E aí, logo nós fomos embora. E viemos aqui para o culto e tal. E aí, tudo bem, passou, superei, né? Tem que fazer outras coisas. De última hora eu vim, ministrei o louvor. E aí, eu lembro que um pouco antes, eu chamei a Vicky, porque eu queria falar algo com ela. E eu compartilhei isso com ela também. Eu falei assim, meu, isso aconteceu. E eu fiquei com muita vergonha e tal. Ela falou assim, o Gabs também ia dar o passo. Aí eu, o quê? O Lucas já tinha me falado isso, mas eu acho que na hora eu estava tão desesperada, chorando tanto, que eu não ouvi o que ele falou. Aí a Vicky falou assim, não, o Gabs também ia dar esse passo. Eu falei assim, é sério? Isso diminuiu um pouco menos a loucura que estava acontecendo na minha cabeça. Eu falei assim, então eu não estou tão maluca assim, eu acho que eu e o Gabs estamos malucos juntos. E aí eu lembro que a Vicky falou, deu não, é isso. Amém, menos mal, né, menos mal. Aí a gente veio, ministrou louvor e tal, o culto acabou, aí a gente sentou lá no GB, na mesa, começou a conversar com o pessoal. E aí, tipo, as histórias começaram a vir, e aí uma pessoa falou assim, não, o fulano e a fulana também iam dar o passo. Eu falei, o quê? Tipo assim, então eu não tô louca? Então tá tudo bem? Deus estava falando comigo mesmo? E aí, não, eles iam dar o passo também. E eu falei assim, mano, o que tá acontecendo? Por que todo mundo teve esse ímpeto do nada de pensar, não, sou eu, não, sou eu? E aí eu lembro que a gente estava conversando, né, na mesa, nós, todo mundo junto. E aí a gente entendeu que o Senhor tinha falado conosco. Com cada uma das pessoas ali que pensaram em tomar o passo, que pensaram em ir à frente. Só que para aquele momento em específico, a gente precisava ser muito específico também. No nosso discernimento, no temor que a gente tinha pelo Senhor. E a gente falou assim, talvez se não tivesse sido a Andressa que desse o passo, se fosse eu, o Gabs ou outras pessoas, o Senhor teria falado da mesma forma, Ele teria nos usado da mesma forma, mas não seria o que Ele queria.
ter entendido isso em grupo, em conjunto, foi muito mais legal, porque nós vivemos essa experiência maluca juntos. E aí quando a gente entendeu, tipo, não, Deus estava falando com a gente mesmo, e é isso, mas talvez para um outro momento, ou talvez era uma palavra só nossa, que Deus queria ministrar somente aos nossos corações. E aí ali eu fiquei em paz, e eu falei assim, tá bom, Deus, então eu não estou tão maluca assim, o Senhor estava falando comigo, não entendo o momento, quando, mas o momento chegou mais rápido do que eu imaginava. E cara, as coisas que passavam pela minha cabeça naquele momento, era que, como eu preciso de Jesus. Durante todos esses acontecimentos, a única coisa que passava pela minha cabeça, além do desespero, do caos, nos momentos em que o Espírito Santo falava mais alto, eu pensava, como eu preciso de Jesus. Se Deus realmente não tivesse falado comigo, se as minhas emoções tivessem falado mais altas, como eu preciso de Jesus, para que Ele esclareça isso no meu coração. Se Deus realmente estivesse falando comigo, como Ele estava, e queria trazer essa palavra para a galera da quadra hoje, no dia 22 de março de 2026, como eu preciso do Senhor. Sem Ele eu não consigo. E hoje, o Senhor quer restaurar esse entendimento do nosso coração. Como nós precisamos do Senhor. Como eu preciso do Senhor. Como eu preciso do Senhor. Hoje Ele quer relembrar a gente como igreja, como corpo de Cristo, como nós como igreja precisamos do Senhor. Porque se não tem o Senhor, a gente está perdido. A gente está perdido. A Andressa ministrou uma palavra na semana passada, que a de hoje até pode se complementar, porque ela disse, a gente morreu. Nós morremos para nós mesmos. Nós não somos mais nossos, de nossa propriedade. E se eu não sou mais minha, se eu não sou dona da minha vida, isso implica que eu sou de alguém. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus. E hoje, esse Jesus, Ele quer restaurar esse entendimento do nosso coração, do quanto nós precisamos do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, é só pelo Senhor. É só pelo Senhor. É só pelo Senhor que nós conseguimos viver. É só pelo Senhor que eu consigo dar essa palavra hoje. É só pelo Senhor. Senhor, traga nos nossos corações nessa noite esse entendimento do quanto nós somos necessitados, Jesus. Mais do que precisar, nós somos necessitados da Tua presença nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós precisamos, Jesus. Restaura em nós esse entendimento nessa noite, Pai. Abre os nossos olhos, destampa os nossos ouvidos para nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Que durante essa ministração no nosso coração não tenha, nossa, fulano tinha que estar ouvindo isso, nossa, espero que fulano esteja prestando atenção. Não, Senhor, nós que precisamos dessa palavra, Jesus, a começar de mim, nós que precisamos dessa palavra, nós que precisamos nos arrepender e voltarmos o nosso coração para o Senhor e declararmos com tudo que temos e que somos, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E se nós tanto precisamos, esteja conosco. O Senhor já está aqui, mas ministra nos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema de hoje é Eu Preciso de Jesus. E eu quero que a gente abra lá no Salmo 63. Nós vamos ler ele inteiro. Salmo 63, inteiro. Amém? Vamos lá. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus,
tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver teu poder e tua glória. Meus lábios te louvarão, pois teu amor é melhor que a vida. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como numa mesa de carnes. A minha boca te louva com alegria nos lábios. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite, pois tens sido meu auxílio, eu canto de júbilo à sombra das tuas asas. Minha alma se apega a ti, tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que por ele jura se gloriará, pois a boca dos que proferem mentira será tapada. Amém? Amém. Esse salmo é um salmo de Davi, e na minha Bíblia, acredito que em outras também, tem uma breve explicação embaixo, na minha diz, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. E fazendo pesquisas sobre esse texto, tentando entender mais profundamente sobre ele, eu descobri que alguns estudiosos acreditam que esse momento desse salmo que Davi escreveu foi no momento em que aconteceu a rebelião do seu filho Absalão, que queria tomar o trono de Davi. E essa história ela está lá em 2 Samuel 15, se você quiser conferir, dá uma olhada lá depois. Mas então esses estudiosos dizem que é nesse momento que Absalão tenta tomar o trono de Davi e que Davi ali precisa fugir e ele acaba no deserto. É esse momento em que ele escreve esse salmo. E se nós paramos para pensar nessa perspectiva de que de fato Davi escreveu esse salmo quando ele estava fugindo do próprio filho, enfim, estava no deserto, isso torna a profundidade dele muito maior para nós. Afinal, Davi, que era rei, ele teve que largar tudo que ele tinha, toda a estabilidade que ele tinha no reino dele, no palácio dele, enfim, para fugir para o deserto, que a gente conhece como um lugar de escassez e como um lugar de solidão também. E aí, nesse contexto, a gente espera palavras somente de lamento. Deus, por que você fez isso comigo? Por que meu filho fez isso? Por quê? Mas não é isso que nós lemos nesse texto. Davi, ele não está se lamentando, falando, Deus, por que você fez isso? Por que meu filho está fazendo isso? Por que isso, por isso? Ele não está se lamentando. Muito pelo contrário, ele está reconhecendo que na necessidade dele, ele necessita do Senhor. Que no momento de dificuldade da vida dele, ele precisa do Senhor mais do que todas as coisas. Quando ele começa esse salmo, não é um salmo onde ele está falando sobre Deus. Ele está falando com o próprio Deus. O versículo 1 diz, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Davi está fazendo um reconhecimento pessoal a Deus. O Senhor é o meu Deus e eu te busco ansiosamente. É um reconhecimento pessoal dele. No versículo 2 ele diz o seguinte, assim eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória. Davi está no meio do deserto, não tem santuário no meio do deserto, mas ele está relembrando do santuário que há lá no reino e que quando ele entrava lá, ele encontrava o Senhor. Mas ele está trazendo a perspectiva aqui nesse momento de que ele não precisa do santuário para encontrar o Senhor. Davi entende nesse momento que a doce presença ao qual nós cantamos hoje, ela era suficiente em qualquer lugar e em qualquer hora. Ele não precisava mais de nada. Ele sabia que havia mais em jogo ali do que simplesmente se lamentar, do que simplesmente jogar as mãos para o alto e achar que ele só poderia encontrar o Senhor no santuário. Ali havia uma necessidade intrínseca em Davi de buscar e reconhecer o quanto ele precisava do Senhor. Continuando o texto,
Ali no versículo 5, Davi, ele também traz um conceito de saciedade. Ele diz o seguinte: a minha alma se farta como numa mesa de carnes, a minha boca te louva com alegria nos lábios. Mas Davi está no meio do deserto. Ele está no meio do deserto, não tem banquete, não tem um banquete maravilhoso, não tem comida para se fartar, carne para se fartar. Ele está no meio do deserto, mas ele entende que a presença do Senhor é o que sustenta ele, mais do que a própria comida, mais do que o próprio alimento. Davi entende que a presença do Senhor era suficiente para satisfazê-lo, ele não precisava mais de nada. Continuando o texto, no versículo 8, ele diz o seguinte: minha alma se apega a ti, a tua mão direita me sustenta. E puxando para o versículo 10, ele diz: mas aqueles que procuram destruir minha vida irão para as profundezas da terra. Davi declara que ele está apegado no Senhor, e uma vez apegado no Senhor, ele entende que o ganho, que ganhar a guerra, que ganhar, ter a vitória, não vinha pela força do próprio braço dele, mas vinha pela mão do Senhor que o sustentava. Isso é muito profundo. Novamente, Davi tem um entendimento de que não é por ele mesmo, mas é pelo Senhor, e ele só consegue se for o Senhor. Davi teve um entendimento profundo, que ele traz nesse salmo, mas em outros salmos também ele traz esse desejo e anseio profundo pelo Senhor, pela casa do Senhor, pela presença do Senhor. Mas aqui ele tem esse entendimento profundo da necessidade que ele tem de Jesus, no caso, naquela época de Deus, porque Jesus ainda não havia vindo. Mas ele entendia. E assim como Davi, o Senhor nos chama nessa noite para termos novamente o entendimento da nossa necessidade de Jesus. Essa necessidade que vai além da nossa vontade, essa necessidade que vai além daquilo que está no meu coração, do meu estado de espírito, se eu estou cansado, se eu estou animado, se eu dormi bem, se eu dormi mal, se eu tive uma semana boa, se eu tive uma semana ruim, é além disso. É uma necessidade que está dentro de nós e nós não conseguimos nos livrar dela. Mas acontece que nós estamos falando aqui de voltar para esse lugar. Então nós precisamos reconhecer novamente. Porque se nós precisamos reconhecer novamente, significa que nós esquecemos. Nós precisamos voltar a reconhecer a Jesus. E essa, a princípio, ela é a base da nossa conversão. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós entendemos que há algo errado dentro de nós, que há algo faltando, que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós entendemos que nós precisamos dele. Se algo está errado, é ele que vem para arrumar. Se algo está faltando, é ele quem vem para completar. E quando nós nos convertemos, nós temos esse reconhecimento: eu preciso de Jesus. Afinal, se nós reconhecêssemos que nós não precisamos de Jesus, nós nem teríamos interesse em conhecê-lo. Quando nós nos batizamos, e aí nós temos uma confissão pública de fé, onde nós dizemos, não só para a nossa família, ali dentro de casa, ou para os nossos amigos, mas nós dizemos diante de toda a igreja que Jesus é nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos declarando publicamente o quanto nós precisamos dele. Afinal, em Gálatas 2:20, Paulo diz: portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se eu não vivo por mim mesmo, eu vivo por alguém. Voltando para aquilo que nós falamos no começo, se eu não sou mais minha, eu sou de alguém. E esse alguém é Jesus e ninguém mais. Nós precisamos reconhecer que se nós precisamos de Jesus, não tem como querer viver uma vida longe dele. Nós precisamos dele para nos ensinar a viver os nossos dias, sejam eles bons ou ruins. Abra comigo agora em Romanos 8. Nós vamos ler do versículo 14 ao 20. Acabei de ver que eu anotei errado, é Romanos 8 não, é Romanos 7. Romanos 7, do 14 ao 20.
Amém? Versículo 14, Romanos 7. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne. Aqui é Paulo falando. Vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Parece um trava-língua, né? Se a gente vai lendo muito rápido, dá até para confundir. Mas aqui o contexto é que Paulo está falando sobre essa luta entre a lei de Deus e a nossa carne, que entra em conflito com a nossa carne. A lei, ela vem e aponta o nosso pecado. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. Quem se identifica com isso? Espero que todo mundo tenha entendido o que eu acabei de falar, porque não foi todo mundo que levantou a mão, mas tudo bem. Eu me identifico plenamente, porque eu sei que em mim habita o mal, habita o pecado. E ainda que eu conheça a lei de Deus, ainda que eu conheça os seus mandamentos, é difícil demais tentar viver por Jesus pela força do meu próprio braço. E aqui no contexto que nós estamos falando, nós precisamos muito de Jesus para que Ele seja aquele quem ensina o modo certo da gente viver. Sem Jesus não tem como viver de modo certo, de modo verdadeiro, de modo santo, de modo íntegro. Não tem como. Eu preciso de Jesus. Além da lei aqui que vem apontando o nosso pecado, nós precisamos da pessoa de Jesus. Da pessoa de Jesus para nos ensinar como viver plenamente, em plenitude. Em Lucas 9, 23, não precisa abrir, Jesus, ele está falando o seguinte: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o que a gente precisa entender nesse texto é que não tem como eu negar a mim mesma, não tem como eu tomar a minha cruz e não tem como eu seguir a Jesus sem Jesus. Sem Ele para me ajudar, é impossível. Eu, Júlia, eu não vou ter vontade de negar a mim mesma. Eu, Júlia, eu não vou ter vontade de tomar a minha cruz. Eu, Júlia, eu não vou ter vontade de seguir a Jesus. Mas é através dEle, é através do nosso relacionamento com Ele, que Ele nos ensina, que Ele nos ajuda. Assim como Davi traz naquele salmo que nós acabamos de ler, que ele sabia que a vitória não viria pela mão dele próprio, mas pelo Senhor. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos muito de Jesus, se nós realmente quisermos seguir aquilo que está escrito em Lucas 9. Nós precisamos muito de Jesus, muito de Jesus. Esse reconhecimento da necessidade que nós temos de Jesus, como eu disse, talvez já tenha sido forte no início da nossa conversão. Eu não sei se você se converteu ontem, se você conheceu a Jesus ontem, se você já conheceu a Jesus fazem 10 anos, 30 anos, eu não sei. Mas esse entendimento, ele precisa voltar a estar latente nos nossos corações. Lá em Atos 17, 28, não precisa abrir também, Paulo diz a seguinte frase: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E o contexto de onde Paulo traz essa frase é que ele está em Atenas, e o texto diz que ele está indignado com a quantidade de ídolos que tinham naquela cidade. Ele estava indignado. Em um determinado momento ele vê um altar, e nesse altar está escrito: ao Deus desconhecido. E então Paulo se levanta e ele fala: olha só, sabe esse altar aqui onde está escrito ao Deus desconhecido? É sobre esse Deus que eu vim falar aqui com vocês hoje. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês hoje. E aí no meio do discurso de Paulo ele diz que nesse Deus, ao Deus desconhecido para aquelas pessoas, mas que nós reconhecemos como nosso Deus, como Jesus, nele vivemos, nos movemos e existimos. Não tem como viver. Não tem como existir, não tem como estar aqui na terra se não fosse por Jesus.
O Gabs falou um texto aqui lá em João 1, diz que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É Jesus, Ele estava lá desde o começo. Sem Ele não tem como viver, não tem como existir. Mas parece que isso não tem entrado no nosso coração mais, parece que a gente tem simplesmente esquecido, e a gente, porque eu também. E gente, dá para perceber em nós, quando nós nos esquecemos dessa necessidade, quando nós esquecemos de que nós precisamos de Jesus, dá para perceber. A nossa adoração muda, a nossa postura muda, o nosso dia a dia muda, tudo muda. As lágrimas, elas não chegam mais aos nossos olhos. E aqui eu quero dizer que sim, eu acho muito importante a gente saber discernir os nossos sentimentos, né? Como eu estava contando no início da palavra, a gente precisa discernir os nossos sentimentos, a gente não deve viver pelos nossos sentimentos. Mas, gente, chorar não é sinônimo de emoção somente, tá? Quando que nós deixamos de chorar na presença de Deus? E não porque eu estou emocionada demais, mas porque eu reconheço quão pecador eu sou. E aí eu me lembro da graça de Jesus por mim, do sacrifício de Jesus por mim. Como que isso não vai me emocionar? Como que isso não vai me arrancar lágrimas dos meus olhos? Novamente, sim, a gente tem que discernir os nossos sentimentos, com certeza, mas você não acha que você está discernindo demais, ao ponto de que você não lembra nem a última vez que você chorou na presença de Deus? Seja um choro de rendição, seja um choro de arrependimento, seja um choro de adoração ao Senhor, de dizer: Senhor, eu não tenho nada, como nós cantamos aqui, tudo que eu tenho é um aleluia. Eu sei que é simples para um rei, mas eu te entrego o meu aleluia, eu te entrego o meu coração que parece pouco para mim. Quando nós nos esquecemos disso? O nosso coração, diante da nossa vida devocional, ele muda também quando nós entendemos que nós não precisamos de Jesus. Ou você não abre mais a sua Bíblia, ou você abre, mas você abre simplesmente para cumprir aquilo que foi proposto para aquele dia. Porque o plano da leitura, ele é mais importante do que parar 5 minutos da minha vida, que nós temos, da nossa vida, simplesmente para estar com o Senhor e não para cumprir uma agenda. Nós nos esquecemos. A gente começa a se acostumar com o agir de Deus, porque o Senhor está aqui, na nossa frente, no nosso lado, atrás de nós, andando pelo salão, curando as pessoas estão entregando as suas vidas para Jesus, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo transformadas, e para a gente isso é normal. Quando que isso virou normal? Quando que a presença de Deus se tornou normal para a gente? Às vezes, o nosso amigo sobe aqui para pregar e a gente fica a pregação inteira: amém, é verdade, mas você não aplicou nada daquilo para a sua vida, porque você está preocupado na pessoa que você está discipulando, e aí você está pensando: nossa, tomara que fulano esteja escutando isso, nossa, tomara que fulano esteja escutando. Simplesmente porque você é amigo demais da pessoa que está aqui, você não tem mais temor pela palavra de Deus e por aquilo que Ele quer trazer. Aquilo que nós estamos postando nas nossas redes sociais, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos vestindo, aquilo que nós estamos lendo, a gente fala tanto disso, mas não tem entrado no nosso coração de verdade. O entendimento de que se nós precisamos mesmo de Jesus, todas essas coisas que eu citei aqui, elas mudam. E pode mudar da noite para o dia. Talvez as pessoas ao seu redor não entendam, mas muda, porque você reconheceu que você precisa de Jesus. Nós precisamos voltar a reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. Abre comigo lá em Salmo 73. Nós vamos ler só do versículo 25 ao 28. Quando eu contei toda a história aqui no começo, que eu falei que a gente estava lá no Deeper, e que eu falei que Deus falou comigo, foi esse texto em específico. O primeiro que eu abri e falei: cara, é isso. Salmo 73,
versículo 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra eu não desejo outra coisa além de ti. O meu corpo e o meu coração eles desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Esse texto ele é escrito por Asaf, e Asaf era um levita que foi escolhido por Davi, um levita muito importante. Tem outros textos de Asaf, também outros salmos de Asaf. E eu não quis ler ele inteiro, mas só dando um panorama do que está acontecendo nesse texto. Asaf, ele começa o texto questionando a Deus, tentando entender por que os ímpios eles prosperam tanto. E ele faz esse questionamento a Deus, porque ele fala: Deus, eu estou vendo os ímpios prosperarem, mas eu que sigo o Senhor, eu só tenho passado por luta, só tenho passado por batalha espiritual muito forte, batalha espiritual fortíssima. E aí Asaf, ele traz esse questionamento a Deus, mas ele também não traz somente o questionamento e joga para o ar. Ele fala especificamente no versículo 17, que foi no momento que ele entrou no santuário de Deus, que ele se deparou com a presença de Deus, que ali ele entendeu. Ali ele entendeu que os ímpios poderiam até prosperar, mas o destino deles estava guardado no Senhor, pela justiça do Senhor. E quando ele termina essa reflexão dele, que ele fala: não, Senhor, agora eu entendo, ele traz essa declaração: quem eu tenho no céu senão a ti? Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra eu não desejo outra coisa além de ti. O meu corpo e o meu coração eles desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Quem mais nós temos além dele? Quem mais nós temos no céu além dele? Quem mais nós temos na terra além dele? Nós não temos ninguém. Nós não temos ninguém. Não existe outro Deus a qual nós podemos nos apoiar. Não existe outro Deus a qual nós podemos confiar plenamente as nossas vidas. Afinal, lá em João 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem mais nós temos então? Quem mais eu tenho então além do Senhor? Quem mais você tem então além do Senhor? Nós não temos ninguém. Agora mesmo no louvor nós cantamos músicas tão profundas: eu quero Jesus, nada mais me satisfaz, ninguém mais me satisfaz, eu preciso de Jesus, Cristo Jesus é a minha plenitude. Será que a gente entende mesmo a verdade disso, de declararmos que Cristo Jesus é a nossa plenitude? Na outra semana e no Deeper também nós cantamos bastante aquela música: todos os outros deuses são falsos, não podem ver e nem ouvir, só há um Deus vivo aqui. Mas será que isso é verdade para nós? Será que de fato todos os outros deuses têm sido falsos na nossa vida? Se todos os outros deuses são falsos na nossa vida, quem é esse Deus que nós mesmos criamos para dizer que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de nada e nem ninguém? Se todos os outros deuses são falsos, que Deus é esse que eu coloquei no meu relacionamento, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, aonde eu olho para aquela pessoa e eu falo: eu preciso de você para viver. Que Deus é esse então? Se todos os outros deuses são falsos. Se todos os outros deuses são falsos, que Deus é esse que nós colocamos em cima das nossas carreiras, dos nossos empregos ou dos nossos sonhos e planejamentos? Se todos os outros deuses são falsos, que Deus é esse que nós temos criado para dizer que a nossa carreira, o nosso sucesso, ele é maior do que o próprio Senhor? Se todos os outros deuses são falsos, que Deus é esse que nós criamos no nosso ministério para olharmos para nós mesmos e dizermos: eu sou bom demais, eu canto bem demais, eu toco bem demais, eu prego bem demais? Que Deus é esse que nós criamos na nossa vida? E existem tantos outros exemplos
mas que Deus é esse, que deuses são esses que nós temos criados no nosso dia a dia e tem nos feito esquecer do único Deus que é verdadeiro, que é suficiente e que é capaz de nos satisfazer. Nós devemos sim, como Asaf, reconhecer nessa noite, a partir de hoje, que não existe outro Deus. Não há outro. Esse tipo de declaração, ele não deve ser em você um desespero, tipo, ai meu Deus, não tem outra pessoa. Deve ser um anseio nos nossos corações. Eu não tenho mais ninguém, eu só tenho Jesus, e isso é suficiente para a minha vida. Eu não preciso de mais nada, eu estou plenamente satisfeito porque eu tenho Jesus. Cristo Jesus é a minha plenitude, eu estou satisfeito nele. Essa precisa ser a verdade das nossas vidas. E nessa medida que nós entendemos a necessidade que nós temos e que carecemos do Senhor, nós entendemos também a suficiência dele nas nossas vidas. É impossível passar por uma pregação onde nós falamos do quanto nós precisamos de Jesus e nós não falarmos do quanto ele é suficiente para nós. Abre comigo lá em Colossenses, nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 13 ao 23. Colossenses 1, do 13 ao 23. O mais legal desse texto é que Paulo está fazendo uma oração pelos colossenses, pela igreja de Colossos. Mas ele traz coisas tão profundas, e são coisas que a gente precisa entender sobre a suficiência de Deus nas nossas vidas. O versículo 13 diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado éreis estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora eles vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aquele que nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ele é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Aquele que estava no início, que por meio dele foram criadas todas as coisas e que nele tudo subsiste, ele é suficiente para nós. Aquele que foi o primogênito dentre os mortos, ele é suficiente para nós. Aquele que é a cabeça do corpo, que somos nós, a igreja, ele é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Aquele que habitou toda a plenitude, ele é suficiente para nós. Aquele que morreu numa cruz e redimiu os nossos pecados e fez esse santo sacrifício que é válido até hoje, ele é suficiente para nós. Hoje nós estávamos lá no culto das 11 com os adolescentes e um menino fez uma pergunta, né? Eu não lembro exatamente o que ele fez, foi tipo, porque coisas ruins acontecem, né? O Davi estava com ele do lado e ele falou, tipo,
Por que coisas ruins acontecem? E o Davi, ele falou algo que marcou meu coração. Porque ele disse assim: Deus já fez tudo o que ele podia fazer. Ele entregou o próprio filho dele. Esse é o maior ato de amor pela humanidade. Esse é o maior ato de amor por nós. Deus já fez o que ele podia fazer. Ele entregou o seu filho amado. E aqui a gente sabe que nós não estamos discutindo sobre o bem, sobre o mal, porque coisas ruins acontecem. Mas quando a gente entende que no sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus foi suficiente, isso muda os nossos corações. Esse entendimento, ele atravessa a nossa mente e o nosso coração. E nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais nossos. Ele é suficiente para nós. Eu preciso entender que o meu casamento, ele não é suficiente, que a minha futura família, a família que eu vou construir, ela não é suficiente, as minhas amizades, elas não são suficientes para mim, o meu ministério muito menos, ele não é suficiente, o meu emprego não é suficiente, aquilo que eu quero seguir, o meu sonho, a minha ambição e o que eu tenho para a minha vida, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Se eu não me engano, em Eclesiastes, é que vai dizer, é como correr atrás do vento. É como perseguir o vento, perseguir algo que não dá para ser perseguido, que não é capaz de satisfazer, que não é suficiente para nós. Mas existe alguém, e um único alguém que é suficiente para nós, e é Cristo Jesus. A gente precisa parar de buscar essa suficiência que nós só encontramos em Jesus nas outras coisas. E olha só, as coisas que eu acabei de citar, casamento, família, ministério, emprego, são coisas maravilhosas. Eu não dei nenhum exemplo ruim, mas essas coisas se tornam ruins a partir do momento que elas são deuses no meu coração, que eu digo que isso é suficiente para mim. Aí essas coisas podem se tornar muito ruins. E essa suficiência em Jesus é o que me faz necessitá-lo. Porque se Ele é suficiente para mim, como que eu vou buscar outra coisa? Como? É isso que me faz necessitá-lo. Eu preciso de Jesus, porque não existe outro Deus que morreu numa cruz por mim. Eu preciso de Jesus, porque não houve outro alguém que foi capaz ou tinha poder para trazer perdão para os meus pecados, remissão dos meus e dos seus pecados. Eu preciso de Jesus, porque não existe outro Deus que era, que é, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o primogênito dentre os mortos, do qual nós lemos aqui. Eu preciso de Jesus, porque não existe outro Deus que olhou para mim e me chamou de amigo. Não existe outro Deus que olhou para mim e me disse: você é amada. Eu preciso de Jesus, porque não existe outro Deus. Não existe outro Deus, simplesmente não existe outro Deus. Nós precisamos de Jesus, porque não existe outro Deus. Não existe outro Deus para nós, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra. Não existe outro Deus para nós. Não existe outro Deus para nós. Eu preciso muito de Jesus. Eu preciso muito de Jesus. Nós precisamos muito de Jesus. O reconhecimento de necessitar de Jesus, que nos leva a entender que não há outro Deus como o nosso Deus, que nos leva a entender que Ele é suficiente para nós, nos leva ao entendimento de que eu tanto preciso desse Deus, que eu perco tudo simplesmente para tê-lo. Abre comigo lá em Filipenses 3, do 7 ao 18, é um texto que nós bem conhecemos e que talvez nessa noite o Senhor quer mudar os seus olhos diante disso. Te convido a ficar de pé comigo também. Filipenses 3, do 7 ao 18.
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para reconhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Versículo 12. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Até aqui. Eu preciso tanto de Jesus. Tanto de Jesus, mas tanto, que eu reconheço que todas as coisas que eu já ganhei, ou todas as coisas que eu posso ganhar, elas não valem de nada. Elas são como esterco, elas são como lixo, comparado a conhecer a Cristo Jesus e o poder da sua ressurreição. Eu escolho Jesus, porque eu preciso dEle. Eu preciso dEle, e eu estou repetindo isso para que isso entre no seu coração, meu amigo, meu irmão. Você precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus. Sem Ele não dá para viver, sem Ele não dá para seguir. Hoje Ele nos chama para tirarmos de nós essa autossuficiência que nós mesmos criamos, de dizermos que nós somos bons, que nós não precisamos de nada. Não, Ele nos chama para reconhecermos que nós devemos e que vira um anseio no nosso coração dessa vontade, desse desejo de perder tudo. Eu largo tudo, se for preciso, minha casa, minha família, meus amigos, que a gente tanto canta, que tudo é do Senhor. Eu escolho perder tudo. Eu escolho perder tudo. Será que nós estamos dispostos a perder tudo? Será que nós estamos dispostos a perdermos tudo? Eu não sei aquilo que o Senhor está dizendo para você perder. Mas será que nós estamos dispostos a perdermos tudo? A olharmos para esse Deus, assim como Davi olhou naquele Salmo de número 63 e disse: Senhor, a minha alma anseia por Ti, como uma terra exaurida, como uma terra seca. Lá no versículo 40, no capítulo 42 de Salmos, ele vai dizer a mesma coisa. Como a corça anseia pelas águas, eu preciso do Senhor, eu preciso desse Deus vivo. Mas não é precisar hoje, precisar no domingo. É precisar todos os dias das nossas vidas. Não é um chamado somente para o hoje, para o agora. É para a nossa vida. É para você acordar amanhã e antes de qualquer coisa você se lembrar: eu preciso de Jesus. Sem Ele eu não consigo. Sem Ele eu não consigo. Eu preciso de Jesus, porque melhor é Ele do que todas essas coisas que o mundo tem para me oferecer. Eu preciso dEle, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Feche seus olhos. Nesse momento,
a um entendimento que é só seu.